se você tiver com qualquer pessoa, um centro, num lugar que pode vir um guia, pode vir o que for, um guia de luz mesmo, um guia que quer trabalhar com a evolução, às vezes eles são bravos e tal, mas não tem nada a ver isso. Ele nunca vai te falar o que você tem que fazer. Ele vai te iluminar, te ajudar a ter consciência, luz, para que você tenha com mais consciência, mais condição de decidir, né? Olhando com mais luz a todas as coisas para que você decida. Porque, afinal de contas, eles não querem nos manipular. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? O que você tem fome? Fome de... Eu tenho fome de... Olá! Eu tinha certeza absoluta. Que bom! Eu nunca escrevi porque eu tinha medo que me chamasse. Tá vendo? Olha o que a senhorita está fazendo com a sua vida. Como é que se chama? Renata. Eu vou colocar aqui para eles, tá, Rê? A Rê, ela colocou fome de decisão, tá? Porque eu não tinha colocado ainda para eles, porque às vezes eu chamo as pessoas e não dá certo. Aí eu falei, porque dá certo, aí eu conto qual é a fome. Então, conta para mim, Rê. Você escreveu que você tem fome de decisão. O que é isso? Que decisão é essa? O que você tem para me dizer sobre esse processo de decisão que você precisa tomar ou quer tomar, enfim, como é que é isso? Então, eu sempre trabalhei. Aí depois que eu tive meus filhos, eu fico só em casa, estou trabalhando em casa. Aí faço faculdade, mas ainda não consegui concluir a faculdade, falta só o TCC. E eu percebo que eu não concluí o TCC ainda porque eu tenho, primeiro, um medo de apresentar o TCC, parece que eu não consigo terminar ele, alguma coisa impede de terminar. E muitas vezes eu imaginei que eu não pudesse voltar a trabalhar, que o meu projeto de vida é com os meus filhos, é com a minha família. Então, eu estou sempre nessa indecisão. Volto a trabalhar, não quero trabalhar, quero continuar com a minha família, quero ficar em casa cuidando dos meus filhos, que eu acho muito importante também. Então, essa indecisão. Tá. Mas o que você acredita que você precise decidir? Porque você falou da faculdade, do TCC, do trabalhar, do não trabalhar, do ficar com os filhos ou não ficar com os filhos. O que você acredita que seja, o que você sente que seja o ponto primordial dessa decisão, assim, de todas essas variáveis, qual é o que você acredita que seja, qual que você sente que é o que de fato pega mais? Eu sinto que eu quero ficar em casa cuidando dos meus filhos, com os meus filhos. E parece que os olhos dos outros é sempre agora teu filho já está maior, tu pode voltar a trabalhar. Mas o que tu está precisando é de uma ocupação, de uma escola bem que tem alunos bem difíceis para te lidar. As pessoas às vezes falam assim para mim, o que tu está precisando é de uma ocupação. Mas eu também tenho a minha ocupação em casa. Tá. E eu não consigo lidar ainda com o que os outros acreditam que é bom e com a minha vontade de ficar em casa, de cuidar da minha casa, de cuidar da família. Entendi, entendi. Deixa eu. Tá fazendo sentido aqui, tô só tentando conectar aí, né? Trabalhando esse sentir da minha psique, da minha alma, para conseguir entender e trazer aquilo que eu sinto em relação a isso, tá? Deixa eu te fazer uma Tá. pergunta. Tem alguma coisa que está por trás de tudo isso? Isso é fato. Porque quando você diz que as pessoas falam que você precisa de uma ocupação e que você precisa de alunos bem difíceis para você lidar, por que é que essas pessoas falam isso para você? Tem uma coisa aí que tem alguma coisa que está por trás dessas
sugestão das pessoas. Sugestão no bom e no mau sentido. Sugestão de sugerirem e sugestão de ficar te sugestionando, fazendo coisa na sua cabeça. Né? Então, tem gente que dá como sugestão uma coisa boa, né? Ó, te sugiro, o que você acha de fazer isso? E outras pessoas ficam sugestionando por trás. Então, o porquê isso acontece, ou por que você acredita que isso está acontecendo, que elas digam isso para você? Qual é o seu comportamento? O que está acontecendo de conflito interno que elas, por bem ou por mal, te sugerem que você precisa ter uma opção ou que te sugerem que você precisa de ter uma classe bem difícil para você ver o que é bom? O que acontece? Porque tem uma coisa aí. Não faço ideia. Não faço ideia. Por que alguém te diria, você precisa de uma sala bem difícil para você ver o que é bom? Por quê? Não faço ideia, Andresa. A minha vida não é difícil. A minha vida é muito fácil. Eu já tive uma vida difícil. A minha infância foi difícil. Muitos processos da infância, né? De rejeição, sentimento de abandono, que eu acabei, tô me curando pelo programa, por tudo que eu aprendi com vocês, eu venho escutando. Então, eu não sei também se essa sugestão vem do interno da pessoa, né? Ou se é justamente para mim, porque eu sinto a minha vida fácil. Parece, a sensação é que a vida tem que estar sempre difícil. E a minha vida não é difícil, a minha vida é fácil. Entende que tem uma coisa por trás? Porque assim, poderia ser um monte de coisa, mas estou falando só as coisas que estão vindo na minha cabeça agora, tá? Literalmente. Tá. Poderia ser. Uma pessoa muito chata, que só reclama, e aí vem uma pessoa de fora e fala assim, você reclama dessa vida boa aí? Né? Queria ver se você pegasse essa sala, você tinha que pegar uma sala bem difícil para você ver o que era, aí você ia ter motivo para reclamar. Sim. Aí você pode olhar para sua vida e ver se você é essa pessoa. Chata, reclamona, que tem tudo, que tá tudo em ordem, mas que vive brigando, vive reclamando, vive sendo rabugento, tá? Que pode ser uma situação dessa. Não tô falando que tá? E também não tô falando que você é chata, porque às vezes a gente vai ficando, né? A gente sabe explicar direito. Quando vai vendo, a gente tá meio intransigente. Aí às vezes cabe um bom tratamento, tá bom? Porque às vezes a gente nem entende porque que isso vai acontecendo e não é racional. Às vezes a gente até não queria estar daquele jeito, mas tá. Vale tratamento e vale psicanálise para compreender o que levou a gente a essa condição que abriu portas. E também existe o outro contraponto, que é o contraponto da pessoa que do lado de fora vê a sua vida boa e tem uma inveja, né? E inveja, não fique brava com a pessoa, porque ter inveja é uma coisa muito triste. A pessoa não consegue ser feliz e ela não consegue ser feliz com a vida que tem. Então ela gostaria de ter a sua. Como ela não pode ter, ela ataca como se a sua fosse uma coisa ruim, tá? Mas isso aí, na verdade, é ruim, né? É ruim para a pessoa. É ruim para a gente também, mas pensa como é para ela, para outra pessoa. Então também pode ser isso. Como também pode ser as duas coisas tudo junto e misturado. Às vezes a gente meio chato e o outro invejoso, explosão, né? E aí essas sugestões vêm vindo. Então, o que você, dentro dessas duas situações que eu falei, você acredita que possa ser, ou pode ser que você fale, Andresa, não é nada disso, pode ser que seja uma outra coisa. Aqui a gente está junto, tentando conectar com aquilo que é a sua resposta, né? Com aquilo que é o que é para você. Então, pode ser que eu tenha dado duas coisas e conforme eu falei, veio uma terceira coisa na sua cabeça que você falou, nossa, acho que não é nada disso. Agora você falou, veio uma coisa aqui na minha cabeça. Pode ser que seja isso. Então, discorde de mim, tá? Se não for, a gente está aqui para fazer um trabalho juntos. Não é para ninguém vencer, é para a gente vencer junto, entendeu? Não é uma disputa, é uma parceria, tá? Então, o que você acredita que pudesse ser disso? Tem verdade as duas opções. Tem uma terceira que eu também acredito que eu preciso da validação para tomar uma decisão.
Tá. Parece que só por mim achar, só eu acho que esse é o melhor para minha vida, é o que eu quero, não é o suficiente. Alguém tem que dizer para mim, isso é o melhor para tua vida. Tipo, é o que eu sempre imaginei que tu pudesse fazer para mim. Ah, ela vai, se eu participar do programa, ela vai me dizer, ó, isso é bom para ti, é esse caminho que tu tem que seguir. E não é isso que você vai fazer, eu que tenho que olhar para Não, dentro de mim. não é. Não vou fazer, até porque eu não. Se você tiver com qualquer pessoa, qualquer uma, um centro, num lugar que pode vir um guia, pode vir o que for. Um guia de luz mesmo, um guia que quer trabalhar com a evolução. Às vezes eles são bravos, tal, mas não tem nada a ver isso. Ele nunca vai te falar o que você tem que fazer. Ele vai te iluminar, te ajudar a ter consciência, luz, para que você tenha com mais consciência, mais condição de decidir, né? Olhando com mais luz a todas as coisas para que você decida. Porque, afinal de contas, eles não querem nos manipular. É justamente essa é a proposta da espiritualidade que trabalha com consciência, que é a não manipulação, é ajudar a gente a se libertar de manipulação. Por quê? Porque aí a gente não está com a porta aberta para nenhum obsessor, intruso, desencarnado ou encarnado, que fica manipulando para a gente fazer o que ele quer. Então, a grande corrente que a gente quebra é a corrente da manipulação. Então, nenhum ser que trabalha dentro desse processo de luz, de lucidez, de consciência, vai te dizer o que fazer. Porque, afinal de contas, depois que você fizer, a responsabilidade vai ser sua. Na hora que você chegar lá na sua eternidade, que já é hoje, né? Mas quando ganha uma consciência, você fala, por que você fez isso? Porque alguém me mandou fazer? E você não importa se alguém mandou, você fez. Então, se você fez, você arca. Então, a gente tem que estar o quanto mais consciente e até para que quando a gente erre com consciência. Fala, fui eu que escolhi. Na hora eu não sabia, fiz uma coisa que não foi tão boa, mas agora eu aprendi. E não fiz porque alguém mandou e deu errado, entendeu? Então, não acredita em nenhuma pessoa que manda você fazer alguma coisa. Faz assim, ó, do jeitinho que eu tô falando. Não. Não confia mesmo que isso aí é manipulação, tá? Então, o que eu vou te dizer... Então, você me fala da validação. Você fala que às vezes é você, às vezes é o outro. E a terceira possibilidade é essa questão da validação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro dessas pessoas que você tem na sua vida, né, no seu contexto familiar, enfim, amigos e tudo, qual seria a pessoa que é mais importante a validação dela para você? Meu esposo. Uma ou algumas, né? Que são de fato seu esposo. O que é que dentro desse contexto que você me trouxe, trabalho, não trabalho, TCC, tô com dificuldade, o que ele te diz? O que ele te fala? Quando vocês conversam, ou mesmo quando não está conversando muito, que você sente que é a verdade dele. Porque às vezes fala de uma chapuletada assim, fato bem, mas você sabe qual é a postura. O que você acredita que dentro disso que você me trouxe, o que ele te diz de tudo isso? Ele sempre me apoia, qualquer decisão, ele me apoia, mas eu sinto que no fundo ele gostaria que eu voltasse a trabalhar para me sentir útil, me sentir bem. Apesar de ele achar que tudo que eu faço em casa é útil e tudo é muito válido. Que legal. Ele entendi. sempre me apoia. Pelo que eu estou entendendo, então, ele gostaria que você trabalhasse um pouco, pelo menos, não para ele, mas para você se sentir bem, para você se sentir útil, para você se sentir valorizada. Ele valoriza o seu trabalho, mas pelo que eu estou entendendo, em algum lugar aí dentro de você, você valoriza o trabalho da casa e do lar, mas tem alguma ponta que fica solta, que você, se você tivesse o seu trabalho, você se sentiria um pouquinho mais, você mesma. Ele te valoriza, só que ele está te ajudando porque não está resolvendo só ele te valorizar. Pelo que eu estou percebendo na sua fala, no sentido, você precisa se valorizar.
E às vezes, quando você não está fazendo isso, trabalhando, enfim, parece que é por aí, né? Você se sente desvalorizado. E pode ser que seja aí que você fica chata, triste, enfim, às vezes briga, às vezes fica de mau humor. Então, o que ele está fazendo? Ele está falando, então, se você for e você se sentir melhor, vai acabar que você vai ficar melhor dentro de casa. E aí a relação Sim. de vocês, da família, fica melhor. Faz sentido isso? Tá. Ok. Faz Acho todo que eu estou sentido. entendendo esse cenário, assim. Eu estou sentindo, parece que eu compreendo ele. Às vezes seria mais conveniente para ele você ficar em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos. Mas por te amar, ele quer que você fique bem. Então, Sim. ele fala, então faz alguma coisa, porque aí você vai ficar bem. Se você ficar bem, aqui em casa fica tudo bem. Entende? Então, qual é a possibilidade, eu não sei, né, o que você tem em mente aí no seu trabalho, na sua profissão, que você pudesse fazer e que não te ocupasse tantas horas do dia? Tem alguma coisa que você não precisasse? Porque, pelo que eu estou entendendo, financeiramente está até que razoável. Você não está indo trabalhar por conta de ter para comer, enfim, acho que tá. Então, você poderia ter a sua parte de trabalho e que isso te desse satisfação, que você se arrumasse, fosse trabalhar, ou fosse em casa, não sei como é que é isso, mas que você sentisse o seu valor. Então, de repente, você trabalhava meio período, no outro período você cuidava da casa, cuidava dos filhos, né? Fazia tudo, aí à noite estava com o marido, enfim, tinha final de semana. O que existe essa possibilidade dentro desta área de trabalho que você vem buscando, onde você pudesse ter o melhor de todos os mundos, entende? Entendo. Existe, sim. Existe, e eu estava só esperando essa conversa para decidir. A minha fome da decisão. Resolveu a sua fome da decisão já? Resolveu, sim. Era uma decisão até pequena, né? Tenho a possibilidade, mas aí aquela validação, aquela necessidade de alguém me dizer, aí supriu hoje. Que bom, eu fico feliz, porque assim, é importante, sabe, Rê, que a gente consiga encontrar um caminho. E eu consigo compreender, e eu não acho de todo ruim, tá? Quando a gente tem alguns, não gosto dessa palavra, quer dizer, eu gosto, mas eu não quero que ela leve para uma conotação que não é o que eu quero dizer. Mas eu vou usar porque é a que veio, então ok. Vou usar a que veio porque não está vindo outra. Quando às vezes a gente está começando em qualquer área, porque às vezes a gente pode ser formado numa coisa que a gente é 1000% naquela coisa, já sabe tudo daquela área, e se a gente começa uma outra coisa, a gente é nem estagiário naquela outra coisa, né? Então, por mais que eu saiba tudo de medicina, se eu começar a trabalhar com engenharia, eu sei zero de engenharia, então eu estou começando, né? Então, não importa. Mesmo que a gente tenha uma formação, enfim, outra coisa é novo, e novo é aprendizado. E às vezes, nesse caminho, a gente precisa de um mentor, né? E aí um mentor, uma pessoa, não é porque ela é mentor, porque ela é melhor, ou porque é espiritual, isso que eu tô falando. Não, é uma pessoa que já percorreu aquele caminho. Então, a gente ganha, a gente economiza mesmo tempo, a gente economiza sofrimento e a gente economiza dinheiro, né? Então, eu entendo quando você fala que você queria essa conversa para ver se você, de repente, você viu em mim uma pessoa que faz muitas coisas, sei lá, o que você conseguiu enxergar aí em mim, que você falou, cara, ela vai poder me falar se isso que eu pensei, que você já tinha meio que pensado, você só queria saber se isso não era uma coisa errada, se você não ia dar um passo errado. E aí você queria contar com uma pessoa que pudesse te ajudar nesse pensamento. Então, eu compreendo o que você quer dizer. Uma coisa é eu te dizer o que você vai fazer. Outra coisa é eu, dentro de todo o histórico, de tantos atendimentos que eu já fiz, conseguir olhar um pouquinho para a sua história
E aí falar, e por que que... E existem essas possibilidades, e dentro delas, isso seria viável para você? É possível para você? Porque, por exemplo, para você, você não precisa de muita grana, porque a vida está organizada, né, financeiramente, né? E você pode Aham. fazer isso. Se fosse uma outra pessoa, então o que vale para você não necessariamente vale para todo mundo. Se fosse uma outra pessoa que tivesse um monte de dívida, porque veio, enfim, por conta da própria situação, o que quer que tenha acontecido, ou porque veio enrolada a vida inteira, ou porque passou por uma situação difícil. E aí, nesse caso, neste momento, quem sabe para outra pessoa fosse uma outra análise desse momento atual. Entende? Então, eu entendi, quando você busca essa validação, não é de qualquer um. Porque a principal validação que você tem que ter é sua, e neste Uhum. caso, pelo que eu senti, do seu marido. Andresa, mas de todos os maridos? Não. Por quê? Porque o seu marido quer te ver bem de verdade, né? Às Uhum. vezes tem uns que estão num rabo de gato, que estão mais se machucando do que se apoiando. Então, cada caso é um caso, cada momento é único e particular. Né? Então, o que serve a você, por isso que eu fiz algumas perguntas, e aí quando você falou do meu marido, eu falei, tá, e o que ele te fala? Ele me apoia, ele falou para eu ir, que eu vou ficar mais feliz. Eu falei, cara, ele quer ver a esposa feliz. Então, é um marido que ama e que se importa de fato com o bem-estar dela. Então, são muitas variáveis que eu fui analisando aqui para ir indo com você. Eu não falo todas, mas isso é análise dessa psique e percepção do meu sentir. Né? E não só percepção, eu fui soltando, eu sinto e vou trazendo. Tanto que eu falei, pode ser que tenha uma terceira coisa. Eu não consegui Sim. captar a terceira, mas eu consegui captar que tinha uma terceira. Quando eu te dou a opção, você me traz a terceira. Eu não tenho Isso não é totalmente racional, isso é aprender o sentir. Então, tem a análise da psique aliada à espiritualidade. Né? Isso que é psicanálise, espiritualidade, humanoterapeuta, é tudo isso. Tá? Então, eu fico muito feliz. Eu imagino que, no seu caso, você pode... A angústia da decisão é porque você teria que largar uma coisa boa. Uhum. Né? Eu digo que é assim, a angústia, muitas delas. Porque assim, ó, escolher entre uma coisa boa e uma coisa ruim é fácil. A gente É. descarta a coisa ruim e fica com a boa. Tá fácil. Escolher entre duas coisas ruins, às vezes não tem jeito, a gente vai escolher a menos pior. E a outra a É. gente vai jogar fora, mas era ruim, não tem problema. Agora, em escolher entre duas, três coisas boas, é angústia. Porque sempre que eu tenho que Isso. escolher entre coisas boas, eu estou deixando para fora da minha vida uma coisa boa. E isso é angustiante. Então, muitas das Ah, angústias, elas exatamente. vêm de que a gente tem que lidar. E no seu caso, não tem necessidade. Você pode ter o equilíbrio e o melhor dos dois mundos. Dos três mundos. Do mundo do casamento, do mundo da casa, do mundo do trabalho, dos quatro mundos e do mundo dos filhos. Né? Tem gente que não tem essa possibilidade. Às vezes eu queria ficar com os meus filhos, mas eu tenho que trabalhar, inclusive, para que eles possam comer. E aí, só que aí não tem um pouco de angústia, mas não muita. Por quê? Porque eu vou trabalhar para os meus filhos poderem comer e sobreviver. Então, assim, não tem nem Uhum. conversa, não tem nem decisão. A decisão já está tomada, é manter os meus filhos bem. Então, assim, isso já é o melhor. Mas, entende? No seu caso, você tem a possibilidade de organizar a sua vida e trabalhar, às vezes, 2, 3 vezes na semana, num período específico. Aí você vai ficar feliz, aí você vai estar mais satisfeita, aí vai poder ficar com os filhos, vai estar com uma qualidade melhor, vai poder ficar com o marido, vai estar mais feliz, vai ter a sua graninha para comprar suas coisas, o que você quiser, seu batom, que você pode torrar com o que você quiser, né? Ou qualquer coisa, né? E você vai ter essa Aham. satisfação, essa sensação boa. Então, eu acho que eu fico feliz de ter, de certa maneira, te ajudado a contribuir. E sim, eu entendi essa validação de alguém que pode
contribuir. Mas eu fico muito feliz que tenha ajudado você, a fome da sua decisão tenha conseguido se resolver. Ah, obrigada. Era isso mesmo, só faltava conversa contigo. Então, Deus E ainda está abençoe. faltando, só está faltando agora eu entrar no curso de psicanálise e espiritualidade. Ah, Vou, então vou seja conseguir, muito se Deus bem-vinda. quiser. Vai ser muito bem-vinda, que essa profissão vai te ajudar muito também nesse caminho. E é uma super profissão para trabalhar em horários menores, em horários distintos, porque você pode ter clientes em horários. Você pode, né? Ah, meus filhos estudam à tarde, eu vou colocar os meus clientes à tarde. Ou, qual é o melhor horário para mim? Pode trabalhar terça, quarta e quinta, né? Não precisa trabalhar segunda e sexta, sei lá. Ele é muito maleável, é uma possibilidade muito legal. Fico bem feliz. Seja bem-vinda à nossa família Humanidade. Então tá, Tá obrigada, bom, Rê? Andresa. Obrigada. É Um luz beijo. mesmo. A nosso Beijo. beijo. Tchau. Tchau, tchau.